que nós estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser o centro do mundo. É uma tristeza que os governos, inclusive, deixem a geografia um pouco marginalizada. Mas o grande problema é porque o poder é monolítico e o conhecimento é frágil. Olá, gente, tudo bem? Tudo certo? Estamos aqui iniciando mais um episódio do nosso podcast da Geografia, dos cursos Bacharelado e Licenciatura da UniOeste Francisco Beltrão. Mais um episódio trazendo para vocês aí muitas informações. E claro, com certeza, muito prazer, eu, João Pedro Soares, aqui novamente. Temos hoje mais um João sendo entrevistado aqui na nossa bancada, o João Victor Cassanelli Pereira, ele que é presidente do DCE. Muito bem, muito bom dia, boa tarde, boa noite, João. Bom dia, João, obrigado pelo convite, bom dia a todos. Muito bem, hoje a gente vai falar sobre o DCE, um dos departamentos, uma das funções assim, muito importantes, principalmente para os estudantes, né? Trazendo aí para os estudantes uma segurança e até mesmo uma voz ativa dentro da universidade. E a primeira pergunta que eu faço para você, João, hoje, né, antes da gente falar sobre o DCE, o que tu faz na universidade? Qual que é o curso aí que tu está? O que tu pensa daqui para frente e o porquê que escolheu o curso? Eu sou acadêmico do curso de licenciatura em Geografia. No segundo ano, me encaminhando para o terceiro. A única ação que hoje eu realizo dentro da universidade é o DCE. Estive no centro acadêmico, né? A gente reativou pós-pandemia. Depois migrei para o DCE, eleito no passado, em setembro, de posse. Mas a composição da chapa ela não é só da Geografia, né? A gente tenta trazer essa diversidade da universidade, de outros centros e outros cursos também, né? Para trazer essa representatividade maior de todos, né? Sim. E, João, por que tu começou a fazer a Geografia? Olha, eu digo que eu caí um pouco de paraquedas aqui, mas me apaixonei com o tempo. Eu sou formado em logística e trabalhava nessa área, mas eu queria fazer algo diferente, né? Eu sempre pensei que, olhar para trás, nos 10 anos, eu queria ver que eu fiz algo de útil para a sociedade, não ficar 10 anos sendo apenas um bom funcionário para uma empresa. E eu vi essa oportunidade na Geografia, quando eu estava pesquisando cursos para me fazer. Na época teve a oportunidade do Provare, pensei, por que não, né? Comecei a fazer e com o tempo fui me apaixonando pela Geografia e já sei que não é algo que eu vou sair. Maravilha, maravilha. Então a gente começa falando aí agora do DCE, né? E aquela pergunta básica, né? O que é o DCE? O DCE é o Diretório Central dos Estudantes, né? Ele vai ser a instância superior do movimento estudantil. Então a gente vai ter dentro da universidade os representantes de turma, por exemplo, dentro da sala, ouvindo a voz dos alunos, geralmente são os que ocupam o colegiado, por exemplo. Nós temos os centros acadêmicos que vão representar ali mais exclusivamente ao curso, as atléticas, representando o centro, algo mais específico um curso, né? Mas na grande geral são centros ou algumas universidades, a própria universidade. Há alguns que não a considerem como uma instância política, mas ela tem essa tarefa também. E o DCE, que vai trazer toda essa abrangência de todas essas instâncias. A gente vai ter essa responsabilidade de ouvir os acadêmicos, buscar as alternativas para eles, e uma responsabilidade que a gente diz que ela é independente, porque nós temos o nosso próprio CNPJ, então a gente consegue trabalhar de uma forma efetiva e independente dentro da universidade, mas a parte da universidade. Nós temos ali uma força, essa força estudantil e política também dentro da universidade, que é ocupar esses centros e conselhos, por exemplo, né? Conselho de centro, conselho de campus, os conselhos superiores, que nós temos voz e temos cadeira lá, né? Temos direito a voto, que acho que essa é uma das ações mais importantes do DCE, né? Cumprir e fazer com que os alunos sejam ouvidos e a gente consiga benefícios e aquilo para melhor trazer qualidade durante o nosso período aqui dentro da universidade. E eu vi que, eu não lembro dos outros anos, né, que eu acompanhei o DCE, mas
do ano passado para cá, eu tô vendo que estava tendo bastante troca entre os DCE das outras universidades também, né? Sim. E isso, querendo ou não, é bastante importante, até para qual que é a tua experiência aí, o que a gente pode aplicar aqui. Sem dúvidas. E, de certa forma, é maravilhoso. Não existia, né? Não existia. Não tinha essa troca. A gente assumiu em setembro e ali a gente já começou a dialogar com os outros DCEs, seja da própria UniOeste ou de outras universidades. A gente criou, no final do ano passado, um conselho de DCEs da UniOeste. Então, todos os 5 campos estão presentes lá. Já com essa ideia, trocar experiência, claro que a realidade de uma universidade para outra é diferente. Sim. Aqui falta, lá tem, o que lá não tem, aqui tem. A gente consegue trabalhar junto, né? Por exemplo, como eu comentei dos conselhos que a gente ocupa, né? A gente hoje, ao invés de trazer a minha realidade da minha universidade, a gente consegue unir todas, fazer um documento próprio, por exemplo, com a assinatura de todos os presidentes e encaminhar para votação. Ou a troca com as outras universidades, fazer uma luta ali um pouco maior a nível estadual, por exemplo. Fizemos ano passado da revogação do novo ensino médio, agora com a luta contra a LGU. É uma ação que a gente consegue fazer de troca entre todas as universidades e não apenas algo internalizado nós, né? Não fica algo local, né? Fica algo mais... expandir, né? É uma luta que todos precisam ter, né? É importante. Maravilha, sensacional. Tu comentou sobre não ser só pessoas da geografia, sim de todos os cursos do campus, né? Quem são essas pessoas e quais os cursos que estão ali integrados, né? E qual a função de cada pessoa? Hoje, pelo estatuto do DCE da UniOeste, nós temos uma chapa, nós chamamos de vertical, né? Então existe uma hierarquia, por exemplo, dentro dela. Nós vamos ter então na presidência, eu que ocupo como acadêmico de geografia, o meu vice é o Aislan, que ele é acadêmico de administração. Nossa primeira secretária é a Thalita, que é do curso de Direito. A segunda secretária é a Luísa, do curso de Pedagogia. Nossa primeira tesoureira é a Thaís, que é acadêmica de Serviço Social. E a segunda tesoureira, que é a Maria, do curso de Nutrição. Quando a gente fez a formação da chapa, a gente priorizou isso, a diversidade entre cursos e, ao mínimo, um representante por centro. Acho que é o mínimo para formar um movimento representativo aos alunos, né? Claro que depois que a gente foi eleito, a gente viu a necessidade de ter mais membros em alguns cargos específicos, como eventos, como divulgação, por exemplo, daí a gente migrou, convidamos o Gustavo Galardo, que é do bacharelado, e o Ivan, de Pedagogia, mas para somar para o time e nos ajudar em relação a isso. Sensacional. E é algo, a gente aqui na UniOeste de Beltrão tem um desafio um pouco maior, pode-se dizer, né? Porque o nosso camp ele não está concentrado num lugar só. A gente tem 2, né? No caso, que é o CCS e o CCH. E essa demanda acaba se tornando maior, né? Porque vocês têm que atender aqui no CCH e também lá no CCS. Como é que está sendo esse desafio? É claro que a maioria das atividades já acaba concentrando aqui, porque a maioria da circulação ainda acontece aqui. Mas ter um representante lá já facilita isso, né? O nosso contato, o nosso acesso lá se torna maior. Mas por ter uma única representante lá, o que a gente fez de alternativa foi chamar o pessoal que está lá, como as atléticas e os centros acadêmicos. Logo que a gente assumiu, a gente já tomou isso como prioridade, que foi esse realinhamento do contato com os centros acadêmicos e as atléticas. E já como uma alternativa, da gente poder migrar dentro desses cursos, conseguir entender melhor o que é que estava acontecendo ali, poder ajudá-los de alguma forma. E em relação a essa troca de centro, era a melhor alternativa. Ter esse contato direto com o Centro Acadêmico de Medicina e Nutrição e as atléticas que lá estão. Claro que tem ali à frente a Maria, né, que é a nossa representante de lá, mas eles têm esse contato direto conosco também no momento que precisarem. Maravilha. Tu falou sobre esse movimento de contato com as atléticas, né, e os centros. Até ano passado a gente estava na presidência da Atlética e eu achei que foi muito pertinente essa aproximação, né? As atléticas, elas teoricamente não, mas praticamente elas já estão bem unidas, fazendo várias coisas juntos. Só que faltava esse contato direto com o DCE, o Centro Acadêmico, para unir e entrar mais ainda dentro da universidade, né? Algo que a gente assumiu, eu não entendi o porquê que isso não acontecia ainda, né? Porque não tinha esse contato direto. Falei, não, vamos mudar essa realidade, vamos chamar eles para cá. Eu lembro que eu comentei na reunião interna que nós fizemos e disse, as atléticas não vão vir até a gente, eu acho que nós vamos ter que ir até elas, né?
Aí começou a gente se associar nas atléticas, o Wagner, a Thalita, por exemplo, hoje fazem parte da diretoria da atlética deles. Foi a primeira ação que a gente fez para poder trazer as atléticas e começar a trabalhar junto. Até na oportunidade na reunião que nós fizemos, né? Qual que é a demanda, o que o DCE consegue ajudar vocês? Trouxeram na época a questão de horas complementares, né? A Atlética não consegue emitir, por exemplo, mas o DCE poderia. Essa troca, essa ajuda que tem que ter para poder construir a universidade depois. Até para incentivar também o pessoal a participar mais das atléticas, né? E não apenas no âmbito escolar aqui ou universitário, e sim também esportivo, que é o que as atléticas fazem hoje em dia. João, falando sobre essa gestão, né? Temos aí um evento grande que já aconteceu o ano passado em Umuarama. Foi o EPEG, não foi Umuarama, foi Maringá, né? Isso. Esse ano é para ser em Beltrão, né? Sim. Como é que tá os preparativos aí? O EPEG, né, que é o Encontro Paranaense dos Estudantes, ele é mais centralizado ao centro acadêmico. A responsabilidade do centro acadêmico é ele que vai estar lá à frente do curso. Sim. Aqui na UniOeste a gente vai ter essa particularidade de unir com o DCE, porque na época eu era o diretor do centro acadêmico, então eu acabei tomando essa frente para trazer o evento para cá. Então, como eu já estava envolvido, já entendia como funcionava, a gente falou, não, então vamos unir com o DCE, centro acadêmico, e vamos fazer junto essa construção desse evento. Trazer para a UniOeste foi muito importante, primeiro pela visibilidade que a gente pode ter, né? É uma universidade pequena em questão de infraestrutura comparado com as outras, mas a gente venceu uma eleição disputando contra o FPR de Curitiba e a UEL, né? Então foi uma vitória para nós. É claro que como construção de evento ela é burocrática, ela é trabalhosa, né, como qualquer outra, principalmente quando são alunos independentes que estão trabalhando. Mas já temos uma data marcada, vai ser lá no primeiro final de semana de setembro. Estamos aí com uma expectativa de receber pelo menos 150 alunos de Geografia aqui do Paraná. Estamos fazendo um contato direto com os centros acadêmicos das outras universidades para eles conseguirem transporte gratuito, assim como a gente conseguiu para ir para Maringá. Sim. E para conseguir é fácil, né? Algumas universidades têm a particularidade de inscrever como projeto de extensão para a universidade disponibilizar. Outras têm contato mais fácil com a diretoria, então conseguem também isso. Para não ser custoso, para ser fácil, para poderem vir para cá. É claro que a gente também precisa de recurso financeiro, então neste momento a gente está trabalhando nisso, né? Buscar seja patrocínio ou alguma forma de ir atrás desse dinheiro para poder construir, né? A questão de alimentação, questão de dormitórios que precisam ter, ou a alimentação é o mais custoso, né? O dormitório pode ser usado até a própria universidade, ela não tem capacidade para 150, mas uma parcela a gente consegue colocar aqui, por exemplo. Mas a questão de palestras, questão de minicursos, por exemplo, a gente está com ideia de fazer campus, então tudo isso é trabalho e precisa de dinheiro, né? Então, agora nesse início que a gente faz é trabalhar para conseguir isso. E já pegando o gancho desse evento que vai acontecer, como é que estão as ações desse mandato, dessa diretoria, do DCE? O que vocês têm em mente, o que já foi feito? Quando a gente assumiu, a gente teve a realidade de uma ex-gestão parada, né, que acabou não acontecendo. Então, o primeiro momento foi a gente realinhar, né, organizar a casa. A gente estava com o CNPJ inativo, com caixa zerado, estávamos com cadeiras de conselhos vazias, né, que não estavam sendo indicadas. Então, a primeira ação foi organizar isso. Organizar o caixa, fazer a indicação de todos os centros. Inclusive, início do ano, a secretaria nos deu um retorno positivo, que nós estávamos com todas as indicações atualizadas, né. Inclusive, foi um trabalho de formiguinha, né, ligar por um dizer, olha quem está aí, né, não, a gente quer atualizar, queremos colocar uma pessoa nova. E regularizar a questão do CNPJ, até então ele era inscrito como uma ação sindicalista, né? Nós não somos um sindicato, mas como estava inscrito como sindicato, precisava ter as ações fiscais de declaração de imposto, as questões de Receita Federal, que não estavam sendo feitas pelas antigas gestões. Então a gente precisou atualizar, criar um novo CNPJ, regularizar toda essa demanda. Fizemos essa ação que foi para nós prioritária em relação à união, né, com o centro acadêmico, com os DCEs e a parte externa de outros DCEs de outras universidades. Algumas ações que nós fizemos de início foi aquilo que nos cobraram durante a campanha. Então, a questão do retorno das marmitas, a ação com RU de infraestrutura e a parte de transporte foi ali à frente, né, que mais nos cobraram.
falamos com a direção, o que a gente conseguiu captar de lá foi, o que não foi a gente tentou levar para conselho. Algumas delas ainda estão em aprovação, né, porque precisa de questão orçamentária. A parte do transporte é a maior problemática hoje da nossa universidade. Sim, tem muitos alunos que vêm de longe, falando interno de Beltrão, que mora na cidade de Norte, por exemplo. O ônibus, o último horário é antes das 10, então o aluno precisa sair 1 hora mais cedo, perdendo a última aula. E a maioria dos professores dão falta, não entendem isso, mas porque precisava do transporte para ir para casa. A gente fez a construção, nós mesmos fizemos um itinerário, sai lá da cidade norte, passa por todos os bairros, vai em outras universidades, porque já havia um itinerário próprio da UniOeste. Isso foi cancelado pela empresa, com a justificativa que não dava lucro, não tinha alunos que utilizavam. Mas a realidade não é que os alunos não utilizavam, é que o horário que eles disponibilizavam não atendia Era inviável, a UniOeste. Então nós criamos que atendesse essa demanda, né? Foi levado até a secretaria, a direção fez a frente de marcar reunião com o secretário e fizemos um levantamento de demanda para entender quais alunos utilizariam, né, desse transporte, o transporte que não só sai da cidade norte e vem a Vila Nova, mas que também faz translado até o Água Branca. Sim. E foi aprovado, né? Ele foi aceito, então está só em trâmite ali com a secretaria para colocar em prática. Mas foi uma ação inicial, porque a nossa luta agora é pelo passe livre, Passe né? livre, Francisco Beltrão. é importante. Já existia um comitê sendo organizado pelos secundaristas. Há 1 ano existia, mas eles acabaram não produzindo nada, assim, quando eu, pelo menos, convidei eles para participar disso. Mas a gente já conseguiu colocar em prática, já escrevemos um projeto de lei, já conseguimos o apoio do Legislativo. Maravilha. Já estamos aí com a agenda para o dia que vai ser encaminhado na Câmara para ser aprovado. Né? Vamos fazer uma ação de levar vários estudantes lá para dar uma pressionada. Aproveitar que é ano eleitoral, então a gente está com o queijo e a faca na mão. Tem que lotar aquele espaço. É importante ter esse itinerário que a gente colocou, mas mais importante ainda é que seja gratuito aos estudantes, né? O aumento dessa disponibilidade, ela vai ser maior. Tivemos o retorno, né, aí que aconteceu do UniOeste Rock Festival, né, que hoje é considerado o maior evento de rock aqui do sudoeste do Paraná, já é um marco cultural na nossa cidade. Sim. E para a UniOeste. Apesar de carregar o nome da universidade, ela é totalmente construída pelo DCE, né? Toda a ação é feita por nós. Como eu comentei, a gente teve uma questão mais burocrática no início da gestão, então dificultou um pouco a construção do evento, mas aconteceu e realizou, e graças a Deus a gente conseguiu ter o alcance que nós queríamos, né? Seja em questão de bandas e musicistas daqui, quanto aos próprios acadêmicos, né? De toda a região nessa ação. E a valorização, né? Não apenas aí do estudante, também das bandas locais, né? E também trazer um pouco da cultura e da universidade, que é bastante importante. A universidade ela não é só dentro da sala de aula, né? Sim. A gente precisa ter essas ações externas também. Maravilha. João, essa gestão de vocês, né, vai até quando? Ela finaliza em setembro, finalzinho de setembro. Segundo o estatuto, nós temos 1 ano de gestão. No final dela, inicia o processo de formação de comissão, lançamento de edital, para iniciar uma nova. Isso. E quem pode participar dessas eleições? Qualquer acadêmico de graduação. Né? Ele precisa ter cumprido pelo menos metade ali do primeiro ano de qualquer curso. Precisa montar uma chapa que precisa ser obrigatoriamente composta por 6 pessoas. Não é obrigatório ter de todos os cursos ou de todos os centros. Mas tem que ser 6 pessoas e ter ali pelo menos metade do primeiro ano já completo, né, para ter um pouco mínimo de experiência dentro da universidade. Mas para estar dentro do DCE, ela é muito, muito aberta e qualquer aluno pode participar, desde que seja da graduação. Maravilha. É feito eleições, né? E quem que pode fazer essa votação? Todos os acadêmicos também de graduação. Ela só se limita à pós-graduação, né? Eles não participam. Mas da graduação todos participam. Inclusive, nós tivemos nessa última eleição que nós fomos eleitos algo muito histórico dentro da UniOeste. Nós tivemos pouco mais de 800 votos, que antes, anos atrás, eram 300, 400, né? Marcava só a margem do quórum e não passava disso. Até legal que quando a gente fazia as reuniões com os outros DCEs, a primeira coisa que eles comentavam era isso, como vocês conseguiram fazer tanto voto, não a minha chapa, no geral, no total. Né? Mas é porque houve envolvimento de todos os acadêmicos, né? E até mesmo da outra chapa também, né? Teve 2 chapas nessa última, 2 chapas, né? Das 2 chapas foi feito um bom trabalho, né? Tanto de divulgação, né? De diálogo. Foi, eu acho que esse envolvimento com os alunos foi bom, porque na outra vez não teve isso, pelo menos eu não lembro.
Então, o diferencial desse DCE, né, independentemente das duas chapas, foi esse envolvimento com os alunos. E chamou, né, o que precisa, o que a gente tem de demanda, o que a gente vai cumprir, o que a universidade precisa. Né? Então, o pessoal abraçou e fez também todo esse aparato de votação, que eu acho que foi sensacional. Foi 2 dias de votação. Né? 2 dias. 2 dias. Porque a gente acabou pegando uma greve, né, dos professores. Sim. Então a gente acabou abrindo um dia a mais. Não, maravilha. Sobre o DCE, mais alguma questão aí que tu queira salientar? Né? Mais alguma luta aí pela frente? Olha, a partir de agora a gente inicia as demandas mais internalizadas aqui. A questão da assistência estudantil, por exemplo, né, até repito, né, é muito importante que o DCE tenha as cadeiras lá atualizadas. Né? Se a gente não tiver o nosso voto através dessa voz ativa que nós temos nesses conselhos, as coisas não andam, as coisas não funcionam. Um dos conselhos, por exemplo, que é o da assistência estudantil, durante um ano da gestão do reitor, é os estudantes que assumem a presidência. Né? Então, se a gente não tiver essa voz ativa, não tivermos à frente disso, nada vai acontecer, nada vai fluir. E a participação dos alunos é muito importante. Sim. Ao mesmo tempo que eu digo que a gente teve ali um marco histórico da votação, ao mesmo tempo a nossa maior dificuldade é o envolvimento dos alunos na participação. Quando a gente faz uma ação, por exemplo, de pesquisa de quem vai usar o transporte, por exemplo, a gente vai nas salas quase implorando para que os alunos respondam lá um questionário simples. A participação dos alunos é muito importante. Eu não sei se isso é algo cultural ou pós-pandemia, o que aconteceu, mas se perdeu um pouco o interesse pelo movimento estudantil. E é importante se dizer que nada a gente ganhou, né? A diretoria não foi bondosa e nos deu, não, foi muita luta do movimento estudantil. Se hoje nós temos restaurante universitário, foi porque tiveram DCEs ativos que conquistaram isso. Se hoje nós temos bolsas, é porque teve DCEs ativos que lutaram e conquistaram isso. Nós tivemos agora a aprovação na última reunião do COU de uma nova bolsa para auxílio de mães universitárias, o auxílio transporte, né, principalmente dos alunos que vêm de outras cidades e as cidades não custeiam esse transporte. Sim. Tivemos o aumento da bolsa do auxílio moradia, que é uma das principais lutas do DCE, que é a casa do estudante. Aumentou para R$300, mas R$300 não se paga aluguel nunca, que mas já ajuda demais, né? Dá quase metade, talvez, de um aluguel. Mas o ideal é a casa do estudante. Nós precisamos disso e isso é responsabilidade do DCE. Lutar para trazer essa tranquilidade para os acadêmicos aqui. Mas é claro, só o DCE sozinho não trabalha, tem que ter um envolvimento de todos e todas, né? Acadêmicos, centros acadêmicos, de todo mundo, né? Assim que se constrói. Maravilha. João, a gente vai finalizando o nosso bate-papo aqui. Se a gente tiver outra oportunidade, a gente vai conversar mais sobre o DCE, sobre também aí as demandas que precisam ser concretizadas e os planos. E a gente agradece a tua participação, obrigado aí ao DCE. Eu agradeço também, em nome de toda a gestão do DCE, né, a Chapa Voz e Vez. Muito obrigado pela oportunidade, nos ouvir um pouco, né, entender como funciona esse movimento. Maravilha, sensacional. Gente, muito obrigado mais uma vez aí. O podcast Cadê Meu Norte volta aí numa próxima oportunidade. Curtam, compartilhem e segue a gente aí nas redes sociais. E até a próxima.